Sejam bem-vindos, eu sou a Lucy Mello e hoje nós temos aqui uma entrevista muito especial no nosso podcast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, qual é a minha recomendação? Que você se inscreva para acompanhar as entrevistas com os convidados e também com as personalidades que aparecem por aqui. E hoje o nosso convidado, ele veio lá da Bahia, é o Dr. Jorge Guedes, que carinhosamente me permitiu chamá-lo de Jorge aqui durante a nossa entrevista. Ele é um renomado psicanalista e especialista em terapias regenerativas, com foco especial no uso de células-tronco para tratar uma variedade de condições médicas. Ele tem se destacado por combinar os princípios da psicanálise com tratamentos biológicos avançados, criando uma abordagem inovadora e holística para a saúde. Bom, Jorge, é um prazer tê-lo aqui. Salve, Jorge! Salve, Lucy Mello. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. A você e toda a equipe. Obrigada, a gente agradece. Ô Jorge, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, né? Inclusive, você esteve aqui na Bienal, né? Você acabou de passar pela Bienal. Isso, inclusive ainda está, porque a Bienal, ela vai até o dia 15, se não me engano. Isso, então está no processo ainda, está no né? processo. E o livro, ele está, o Regeneração das Células-Tronco, ele está sendo apresentado pela editora Cartola. E como você comentou, a regeneração das células-tronco, ela é uma metodologia que está sendo aplicada já tem muitos anos. Uhum. Eu mesmo já venho desenvolvendo essa pesquisa e também aplicação desde 96. Olha. Em 98, na Áustria, em Viena, foi quando deu o pulo, vamos dizer, aquele mais intenso. Porque eu fui convidado, posso falar isso? Pode. Eu fui convidado na época porque eu enviei um material, mas eu enviei sem aquele, digamos, aquela expectativa. Bem, por descargo de não era uma coisa muito comentada ainda, você falou. E como não é ainda, né? Ainda não é. Imagina 20 e tantos anos. O que essa pessoa está falando? Sim, é mais um maluco no pedaço, como dizem, né? É verdade. Então, eu enviei e, por incrível que pareça, em menos de 24 horas, eu recebi o convite. Olha. Uma pergunta que foi, você gostaria de apresentar o seu trabalho aqui em Viena? Uhum. E é lógico que eu não ia dizer não, né? Com certeza. Se sim, vou. Bem, eu, sinceramente, eu acreditei. Bem, veio o convite, talvez dentro de 2 meses ou 3 meses, então venha ele oficial. Mas não, em 48 horas eu já estava com as passagens. Nossa. E começou tudo a partir daí, de Viena. De Viena foi para Portugal, Portugal foi para a Alemanha, Paris, depois foi para a Espanha, Itália, depois foi para onde eu menos imaginava, Moscou e Israel. Nossa! E a partir daí foram milhares e milhares de pessoas tratadas com a regeneração das células-tronco. Nossa, então vocês já viram que hoje nós vamos ter aqui um assunto assim muito bacana, que eu acho que é uma curiosidade que muitos têm. Inclusive eu tenho várias perguntas aqui, a gente colocou aqui na nossa divulgação aqui, falamos com algumas pessoas também que a gente sabia que tinham os problemas e falou, olha, o doutor vai estar no podcast, gostaria de mandar uma pergunta sobre o seu tema, né? Então a gente conhece algumas pessoas que têm familiares com alguns probleminhas aqui e aí também, então tem perguntas para você também aqui no final do nosso bate-papo, viu? Mas, ô Jorge, você sabe uma coisa que eu fiquei encantada? Porque eu vi aqui, não tem problema falar a idade, né? Não, no seu release lá estava dizendo que você tem 65 anos, é natural de Santana do Livramento, você é do Rio Grande do Sul, então? Exatamente, Rio Grande do Sul. Olha que bacana, e o que você foi fazer na Bahia? Qual é que história é essa? Na verdade, eu saí do Rio Grande do Sul, a primeira vez eu tinha 17 para 18 anos. Depois, não foi uma questão de adaptação. Eu queria estudar. Eu sempre tive uma necessidade de... Sabe aquele curioso que uma resposta não satisfaz? Essa sou eu, entendo bem o então, que você está falando. Bem, estamos nos entendendo. Já vamos chegar lá. E eu fui forçado a voltar. Então, passei alguns meses trabalhando, juntando dinheiro, porque eu queria fazer cursos.
E eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar, nem queriam na época. Então, vim para São Paulo. São Paulo consegui fazer o curso na época, foi justamente psicanálise, que eu amo, devoção, tanto é que eu sou neuropsicólogo, pós-graduado em neuropsicologia, doutor honoris causa em neuropsicologia, e tem outros. Isso para deixar claro que era isso que você queria fazer na vida. Exatamente. E psicanálise, que é como eu assino, psicanalista. Então, quando concluí psicanálise aqui, eu fui para a Bahia. Bem, lá encontrei tudo o que eu queria, né? Tanto é que... inclusive a esposa. Exatamente. Que é baiana, Anitta, é? Que legal, que legal. Então, e a partir daí começou justamente toda a minha trajetória, tanto pessoa, como profissional. E, sinceramente, se tivesse que fazer tudo de novo, faria sem pensar duas vezes. Olha, que lindo. Eu acho que isso deixa claro, né, que a pessoa quer fazer o que quer. Eu também tenho essa convicção, essa convicção pela comunicação, assim, sabe? Amo. E sempre gostei muito também. E aí, quando eu cheguei aqui num dado que você colocou, que eu achei incrível, eu falei, nossa, eu não posso deixar de perguntar para ele, que você coloca que você é bacharel em teologia. Também. O que você procurava aqui? Lucy, até hoje eu procuro. Você procura ainda? Então, você pode até dizer, nossa, quanta coisa. Mas eu sempre tentei encontrar uma resposta no que digamos, as crenças podem ajudar, auxiliar o ser humano a evoluir como pessoa, no meio familiar, no meio profissional, no meio social, até mesmo, desculpe, imagina, até mesmo nas ideologias, nas ideias. Então, como apareciam muitas pessoas com aqueles conflitos existenciais, e todos eles cheios, provocados por impedimentos, porque a fé de tal religião, a fé em tal, vamos até colocar doutrinas. Então, eu disse, bem, para que eu possa realmente orientar, eu preciso entender. Então, mergulhei justamente na teologia e descobri que, infelizmente, não ajuda em nada. Ao contrário, porque só limita. É pecado, não pode. Se pensar, Deus está ouvindo. O fulano, líder religioso, proíbe tudo, porque tudo é limitado. Então você deixa de ter vida, deixa de ser um ser humano e passa a ser manipulada. Então, este foi um dos motivos que me levou a estudar, fazer teologia. Não me arrependo, muito pelo contrário. Você chegou a essa conclusão porque, né, passou por esse processo de observação, né? E também necessidade pelo seguinte, porque muitas vezes, até dentro do próprio trabalho, sempre tinha aquele que dizia, você não pode se alastrar. Você está entrando num campo, numa área que pode ser que isso não seja bem visto por aqueles que têm a grande massa, digamos, como os líderes religiosos, né? E eu disse, mas como é que pode? Se eu sou um líder religioso, eu tenho que expandir a mente das pessoas e não criar conflitos, medos, limitações. Então, quando comecei a estudar, bem, aí parece que descortinou. Então, logo depois, porque eu fiz teologia na veterocatólica, ou seja, na igreja veterocatólica. Aí é onde vem outro ponto que você pode dizer, nossa, isso eu não esperava. Fui ordenado padre. Você? Fui ordenado padre, sou padre. É mesmo? É verdade. Anitta, me conta. Vou ter que pôr a Anitta na mesa, Jorge. Fui ordenado padre, passado alguns anos, quando continuei os estudos, recebi um convite inusitado, que eu não esperava. E chegou um dia, me perguntaram, nós vamos ordenar você bispo. Eu quase que caí também de costas. Minha nossa. Eu disse, eu estou muito longe, porque
as minhas convicções são completamente contrárias. Eu vou ser um problema. Eu não vou ser de maneira alguma. Vou ser acordado com essas coisas. Mas você tem tal conhecimento, você pode agregar. E disse, olha, eu não vou agregar nada. Eu sou rebelde. Vocês me conhecem. Houve uma insistência e era aquela coisa, porque vai ser, porque isso. E um dia me convidaram para um evento. E justamente era um evento da igreja, da Vétero-Católica, a qual eu faço parte. E o meu nome estava lá. E eu fui pego de surpresa. E fui ordenado bispo. Então, eu sou bispo da igreja Vétero-Católica, que é a igreja de Paulo, entendeu? Que permite o casamento, que permite a vida normal de um homem, sem trazer nenhuma consequência na fé ou nos princípios, nos valores. É a Vétero? Vétero-católica. Porque eu sou católica, Você é católica. Mas sou da... tem a apostólica romana, que no caso é a sua, que é a minha. E eu sou a Vétero-católica de Paulo. Ou seja, são duas igrejas, só que a Vétero é a antiga. Que é a dos primeiros cristãos lá, que eu li toda a história de Paulo, quando ele fazia as primeiras comunidades. E eu sei disso porque minha mãe estudou teologia. Minha mãe, a minha mãe falava que ela era quase, ela falava assim, eu era quase freira, porque ela queria ser freira quando ela era jovem. E como morava no interior, então eles falavam assim, para ela ser freira, ela tinha que ir para a Itália. E a minha avó falou, jamais vai sair daqui para ir para a Itália, nunca. E eles eram agricultores, imagina, mandar uma filha para a Itália, né? Então, eles não deixaram ela ir e ela ficou com aquilo na cabeça. Aí se casou, teve eu, a minha irmã, teve 2 filhas. Muitos anos depois, já casada, com 25 anos de casado, o casamento não deu certo, ruiu e, enfim, todos esses transtornos psicológicos que você está falando aí fazem parte, né, da nossa cultura. Ela passou por momentos bem difíceis e aí ela rompeu com tudo isso e saiu desse casamento que não era legal. E aí ela falou assim, agora eu vou me dedicar à igreja, e vou me dedicar, aí ela pegou e voltou para a igreja, voltou não, que ela sempre fez parte, mas aí ela voltou, ela estudou teologia, e aí assim, só que ela não queria ser ordenada a nada, ela falou, não, eu quero ser livre, mas eu quero ter esse conhecimento, mas ela era daquelas que o padre dava hóstia para ela levar para a pessoa que estava doente, né, assim, ela tinha essa permissão como a maneira como ela atuava na comunidade, tudo, né? Então, porque quando é atuante, então realmente é aquela congregação. Isso. Então, lógico, passa a ter, não é privilégios de jeito nenhum. Ela tem o conhecimento, então ela tem total liberdade, conhecimento para ajudar ali a comunidade, porque, né, as pessoas sabem que ela é uma pessoa, assim, muito respeitada. Aí, quando você falou que fez teologia, eu falei, bom, minha mãe também fez teologia, e me lembro de eu lendo, tem uma coleção de livros, acho que é daquela editora, acho que é Paulus? A editora Paulus é que faz... Né? É da Paulus. E aí tem uma coleção de livros ali. E aí eu li toda essa história de Paulo e fiquei encantada que ele fazia, né, essa peregrinação. Foi o começo, né, exatamente. Que é o começo, era muito bonito. Depois houve a reforma que justamente ficou a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, exatamente. Olha, meu Deus, então estou diante de um bispo. Eu até vou beber um gole de água com essa, vamos até beber água agora, porque eu acho que... Minha nossa. Mas que legal, hein? Mas talvez você tenha, eu não sei, mas muito provavelmente a psicanálise, como já era uma coisa que era uma busca sua, né? Era por quê? Porque você queria entender ou você queria ajudar? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Na verdade, as duas. Né? Eu queria entender situações que, quando criança, adolescente, eu via... E não tinham pessoas preparadas para que pudessem realmente me esclarecer. E eu sempre ficava, como te falei, o curioso. Se ele não é satisfeito na curiosidade, ele não dorme, ele não come, ele se transforma num transtornado. Então, muitas vezes, muita gente que tem o transtorno da ansiedade generalizada, observa que são extremamente curiosos. Então, eles precisam saber, tipo assim, eles têm que estar em cima do lance. Então,
eu não era esse que tinha que estar em cima do lance, mas pelo menos tinha que estar do lado. Ao lado. Uhum. E para entender, eu comecei a procurar meios, mecanismos. A psicanálise, ela abriu muitos campos, me deu muitas respostas. E isso me facilitou, porque eu consegui me entender como pessoa, me aceitar como pessoa e definir o que eu tinha como objetivo. Porque eu lembro que na época, devido ter me desenvolvido, crescido, num ambiente onde tudo era proibido. Para você ter uma ideia, a ignorância era tanta que dizia, olha, você para rezar, você tem que ajoelhar em cima de grãos de milho. Eu disse, mas isso já não é rezar, isso já é um suplício. E eu nunca isso não é uma coisa boa. Não, isso aí já é uma tortura. E eu disse, mas tem que ter uma resposta saudável em cima disso. E eu perguntava para A, para B, e eu ouvia respostas, uma mais doentes do que a outra, perdoa a expressão. Sim, sim. Mas isso começou a despertar essa necessidade. Jorge, você tem que entender. E como eu sempre também gostei de entender o comportamento das pessoas, então uma coisa foi levando a outra. Sim. Então, fui aprendendo. Com isso, fui ajudando também muitas pessoas que também me ajudaram, e muito, porque é aquele processo. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu estou ajudando. Não. Quem estamos ajudando nos ajuda muito mais, porque nos está dando uma oportunidade que nós acreditamos que não precisamos, mas precisamos. Então, a psicanálise, ela foi, digamos, esse caminho. A teologia, ela ainda abriu mais espaço para entender, afinal de contas, nós nascemos para viver em cima do pecado. Existe esse pecado, como todo mundo fala, ou é somente uma questão que colocam na cabeça, deixam as pessoas completamente em um estado de impedimento que não consegue se desenvolver como ser humano, não consegue se desenvolver como profissionais, na família é um caos, porque existe aquele choque, aqueles conflitos, não é isso? Não, proibições. Exatamente. Eu acho que, e na verdade, eu acho que é isso que leva às doenças, porque a pessoa não ser livre ou não poder exercitar aquilo que está dentro dela, o seu talento, o seu amor, seja por quem for, a sua vida, as suas ideologias. Pensa numa pessoa impedida a vida inteira, como isso é que fica, não é? É um câncer que vai se espalhando. Por que hoje existem tantas pessoas que vivem o complexo da inferioridade? São pessoas que vivem no limite. Eles não sabem o que é certo ou o que é errado. Eles sabem o que querem, mas eles têm medo de se lançarem. Então, complexo de inferioridade é o que mais está assolando. Aí vem depois o estresse por desejar romper com esses laços, né? Com esses nós que cada vez aperta mais, estrangula, né? Isso, e não conseguem. Porque muitas vezes, dentro do próprio ambiente familiar, existe aquela guerra desnecessária, porque um acredita numa coisa, outro em outra, e esses conflitos vão rompendo aquela harmonia que poderia ser justamente o quê? Um laço de amizade, de confiança, de bem-estar. E isso não existe em 90% das famílias. Minha nossa, então, Jorge. aí é onde entra. Eu trabalho, Lucy, com milhares, aliás, já trabalhei com milhares de pessoas, são 40 anos que eu venho desenvolvendo o meu trabalho. Milhares mesmo? Milhares. Eu consegui, para você ter uma ideia, houve um ano lá na Europa que eu fui quem mais fez atendimento num ano. Eu fiz 2.000 atendimentos num ano. Uau! Em um ano. Agora, se você me perguntar, Jorge, doenças, transtornos, sim, alguns transtornos, sim. Mas 95%, infelizmente, pessoas em conflito por não saber ou não ter condições ou a liberdade de decidirem como usar os talentos. Olha que coisa. Então, tem muita gente hoje
que procura ajuda profissional da saúde mental, que na verdade não precisa de medicação, ela precisa de orientação. Olha que legal. Devido a esse choque que existe de cultura, porque é um choque que, na verdade, ele tira a capacidade da pessoa pensar, de se aceitar. Então, por que existe tanta autorrejeição? Por que existe... Antes diziam que o estresse era a doença do século. Né? Até uns anos atrás diziam isso. Há pouco tempo a gente escutava isso daí. Qual que é a agora nova? Já acabou. Acabou? Acabou. Agora sabemos que o estresse ele é necessário. Então, qual é a motivação da maioria das pessoas? É o estresse porque ele tem que trabalhar e a motivação é o pagamento das contas. Então, nesse caso, o estresse é saudável, porque se não existir esse estresse, ele não vai trabalhar, ele não vai pagar ninguém, e ali vão chatear a cabeça. Mas, quando se trata de ansiedade, a ansiedade ela já começa no berço. É criança que já nasce quase que arrancando... E o que acontece? Porque a ansiedade, você falou do estresse, né? Mas agora a gente escuta muito falar em ansiedade, transtorno de ansiedade. Ansiedade, o fulano é ansioso, a criança é ansiosa, são telas, as telas deixam ansioso, tudo deixa ansioso, tudo. Né? Então, se formos analisar, então o quê? A ansiedade já é um processo pré-existente? Leva a crer que sim. Porque se já nascemos com a ansiedade e nos desenvolvemos num ambiente com muitos ansiosos, bem, então estamos absorvendo cada vez mais ansiedade. Se a ansiedade ela é impeditiva, lógico que nós vamos ficar sem a capacidade de saber decidir. Tem gente que não sabe decidir se o blazer branco, se é o preto, verde, não sabe se sai de manhã, de tarde ou de noite, ou se simplesmente fica dentro de casa. Então, hoje, se tratando de ansiedade, eu diria que a ansiedade precisa ser bem interpretada. Sim. E não simplesmente como muita gente está fazendo. Eu sou ansioso. Bem, todos nós somos ansiosos. Correto. Mas tem gente que é tão ansioso que esquece do presente. Ele se torna 2 pontos. É passado, é futuro. Você falou uma coisa interessante. Você viu aquele... como é que é o nome daquele filme? Deixa eu ver se eu vou lembrar o filme, que eu para nome de filme. Que é um filme novo que tem infantil, que fala das emoções. Eu não lembro. É um filme novo agora que eu fui levar meu filho para assistir. Ah, sim, né? Divertidamente 2. 2. Sim, perfeito. Você falou da ansiedade, me veio na memória a ansiedade quando ela chegou no extremo, que ela não sabia o que fazer. Aí, dia desses, o meu filho falou, mãe, eu tô muito ansioso, muito ansioso. Eu falei, então tá na hora de tirar a ansiedade e deixar entrar uma outra emoção. Aí ele olhou para mim e falou assim... Ah, é? Eu falei, você lembra que a ansiedade fez tudo o que precisava fazer e ela fez bonitinho? Só que chegou uma hora que ela não sabia o que fazer, então ela precisava de um outro amiguinho ali pra resolver. Então tem que chamar uma outra emoção pra resolver ali. Eu não sei se ele entendeu o que eu tava falando, mas ele saiu assim pensativo e foi embora e parou. Ele não falou mais da ansiedade. Mas o grande problema, Lúcia, é que as pessoas, a maioria, infelizmente, elas não estão oferecendo a elas próprias a oportunidade de viver emoções. Elas apenas é como se estacionassem na ansiedade ou então no medo. E dali elas não saem. Elas esquecem que emoções são para serem rompidas, são para serem abertas e você viver. Bem, se eu sinto medo emocionalmente, eu sou um forte candidato a uma falência emocional. Então, essa falência emocional vai me levar a quê? Bem, eu não vou poder constituir uma família, porque eu não vou saber, eu não tenho preparo para lidar com as pessoas. Então, lamentavelmente, eu já estou falido. E eu vou transmitir o quê? Caso essa família ela venha progredir, como, por exemplo, filhos. Então, o que eu tenho para transmitir? Então, o que é educação? Educação é transmissão de informações. E se eu vou transmitir... Se as suas informações são ruins...
O que transmitir? Genética emocional eu vou ajudar para que meus filhos se constituam. Então, existe sim uma genética emocional e ela tem que evoluir. Existe a nossa genética física, moral, ética, mas, sinceramente, hoje não é a questão da tela, não é do que se fala, é do que eu tenho como objetivo. Pelo menos este é o meu ponto de vista e tenho estudado muito. Eu posso estar muito errado, falando uma grande bobagem, olhar, né, mas é um olhar, Jorge? como você falou. Precisamos ter um olhar holístico. Precisamos ser mais integrativos. E é o que não está acontecendo. Então, creio que muitos dos transtornos, eles estão mais ou menos caminhando por essa mesma via. Olha que interessante ouvir você falar assim, porque é o que você fala, é o que você falou aqui, né? Não são as telas, não são não sei o que lá, que daí a gente tende a procurar um culpado e falar, é não sei o que não pode assistir 15 minutos antes, que interfere na melatonina, que não vai deixar crescer, que não vai deixar não sei o que lá. Aí você fala, nossa, vai precisar ser tão complexo assim? É só uma tela que entrou pra nossa vida e a gente tem que se adaptar com isso, né? A tecnologia não vai parar. Não vai parar, então... A tecnologia vai avançar então a gente vai ficar mais sofisticada. Então a gente vai ficar maluco por causa disso ou por causa... Né? Será que estamos malucos por causa disso? Ou é porque, né, já como você somos. falou, já somos, né? É só preciso saber administrar, né, Jorge? Exatamente. Ô, Jorge, mas daí quando você fez psicanálise, você continuou como bispo? Nós não retomamos isso. Como bispo, fazem 8 anos. É recente. E você continuou, então. Você é um bispo, então, eu sou mesmo. Bispo. Olha que legal, menino. Que bacana. Bispo. Nossa. Eu falei, eu não perguntei o final dessa história. Mas daí você continuou lá e continuou atendendo as pessoas também. Bem, eu como bispo não faço nada. Eu apenas tenho, fui ordenado bispo, até aí tudo bem, mas não faço absolutamente nada. Agora, como psicanalista, bem, isso sim. Como pesquisador também. Então, isso é uma coisa que eu continuo e espero ter sanidade suficiente para fazer até o fim, né? Até o último segundo, porque isso é o que realmente me motiva. Que legal. E aí, lá pelas tantas, você falou o quê? Você falou, não, peraí, eu preciso ir além disso. Foi aí que entrou a medicina regenerativa? A medicina regenerativa começou por um processo, vamos até dizer, engraçadinho. E não é nada engraçadinho, é muito dramático. É dramático? Eu digo engraçadinho porque... Sim. Eu estava, na época... Eu tinha acabado de chegar em Viena e começaram a aparecer muitos casos. Então, de repente, em questão de uma semana, eu tinha pessoas de vários países da Europa. Aquilo correu, parecia uma raiz. Isso quando você foi lá fazer o primeiro... Aliás, do primeiro primeira apresentação de lá não lá, voltei né? mais. Fui fazer a primeira, porque eram 25 dias e acabei ficando décadas. Está lá ainda. Ainda estou lá, tanto é que trabalho rotativo, um mês aqui e um mês lá. Um mês lá, né? Então, o que aconteceu? Começaram a aparecer muitas pessoas com tumores em fase terminal. E eu já tinha uma ideia do que eram as células-tronco, sabia o que era o transplante, implante, mas eu também sempre olhei de um jeito um pouco estranho o transplante e implante. Não tenho nada contra, estou falando de uma questão muito pessoal minha. E eu pensei, bem, nós somos formados por células-tronco. Onde é que estão essas células? No cérebro. Estão na retina, estão no epitélio da pele, no fígado. Ou seja, estão em todo o nosso corpo. Sabemos que a degeneração pela idade é normal. Mas, se houver um mecanismo que reative essas células-tronco, consequentemente, nós vamos fazer com que os nossos neurônios, as nossas unidades neurais, elas comecem a provocar um grau sináptico maior e uma frequência maior do cérebro. Porque o nosso cérebro ele tem uma frequência única, que é dele. Então, eu fiquei meses e meses analisando. Que coisa, hein? E comecei a entender e pesquisando.
muita pesquisa. E o pior que me deixava... Foi uma intuição isso, Jorge? Foi mais esse lado da... eu acredito muito na intuição, sabe? Não é? Porque é uma dedicação, é uma vida, né? Porque tem gente que diz assim, mas o que é intuição? Aí eu respondo, bom, intuição é aquilo que você tem certeza, mas não sabe como fazer, mas sabe que tem que fazer. Tem que fazer. E faz. E faz. E dá. Foi o meu caso, deu certo. Sim. Então, eu lembro que apareceu uma criança. E essa criança, os médicos da Alemanha tinham dado 3 meses de vida. E ela, com 13 anos na época, então muito frustrada, com muita raiva, muito ansiosa, fazendo químio, fazendo radioterapia e mais aqueles disparos de prótons no cérebro. Isso já tinha feito 2 cirurgias, já tinham tirado parte do cérebro. Então, os pais levaram essa criança lá em Munique, eu estava na época em Munique, para que eu fizesse uma avaliação. Sabe, Lúcia, quando você olha para uma pessoa no olho e diz, tu não vai morrer. De jeito nenhum. Não estou vendo nada disso. E depois, Jorge, calma. Você só é um mero mortal. Não se alastre tão menos. Não se empolgue. Exatamente. Mas a mãe dessa criança olhou para mim e perguntou, então, doutor, o que se faz? Eu disse, olha, pode trazer sua filha amanhã? E ela, sim, posso. Aí ela ainda foi mais longe. E não pode ser agora? Eu disse, não, agora não, porque eu já tenho várias outras pessoas, mas amanhã já vou deixar todo... e coloquei bem cedo mesmo. E era inverno, frio, você levantar às 5 horas da manhã, tudo bem, estava quentinho, mas são 5 horas da manhã, marquei né? 6 horas, em Munique. Aí eu marquei 6 horas da manhã, 5:30 já estavam lá. O pai, a criança e a mãe. Comecei a trabalhar. E quanto mais eu trabalhava com aquela criança, porque eu disse, olha, nós vamos trabalhar 4 horas seguidas, que eu quero ver as reações. E eu continuei trabalhando essas 4 horas seguidas, das 6 da manhã até as 10 da manhã. Esse trabalho que você fala eram testes? Era um teste para ver quais seriam as respostas das sinápticas, as reações do corpo, porque ela não tinha reações em determinadas áreas do corpo. Porque tinha lesionado já o cérebro, né? E ela estava com 2 tumores, e os tumores muito grandes. E eu consegui, em 4 horas, fazer com que ela desenvolvesse, apresentasse reações nas regiões que ela já não tinha mais. E segundo os laudos e a opinião médica da Alemanha, que aquilo ali já era definitivo. E ela começou a ter aqueles movimentos. Eu entendo, o corpo, em determinadas situações, tem os movimentos involuntários. E esses movimentos involuntários, eles também precisam de um estímulo, ou então eles não existem. E eu consegui provocar. E a partir dali, combinamos. Bem, nós vamos fazer durante 1 mês, todos os dias, 4 horas. Só que eu não vou ficar aqui esse tempo todo em Munique. Eu tenho que voltar para Portugal. Ficaram disponíveis para levarem ela. Então, trabalhei 15 dias na Alemanha. E quando retornei para Portugal, eles foram juntos. E lá continuamos. Mas eu também fui bem claro. Isto aqui não quer dizer que em 1 mês está resolvido. Ela tem 2 tumores, ela tem... faz químio, faz rádio. Tudo muito pesado para uma criança, né? Muito. Ela estava num estado caótico mesmo. Sim. Imagina a criança saber que 13, é terrível. Que vai morrer. Nossa, e fazer uma bateria, né? É muita judiação, né? Muita. E ela não conseguia se comunicar comigo, porque realmente ela estava num estado de desespero, porque a ideia era, eu vou morrer. Então, para ela, tudo era desconhecido. Então, é como se eu estivesse, mesmo ela sentindo as reações, que depois tinha lá o intérprete, que é, até hoje, da minha confiança, sempre foi muito fiel. Ele dizia, ela disse que sentiu isso, descrevia. Então, a partir daí, eu disse, bem, não é em 1 mês. Nós vamos levar muito tempo, porque nós vamos reestruturar
todo esse processo, circuito neural que está em estado de degeneração acelerada. Bem, para resumir, Lucy, hoje ela tem 31 anos. Tem a vida normal, faz tudo. E quando eu pergunto, e então? Você não pretende casar? Brincadeira. Sim, sim. Jorge, casar? Eu quero viver a minha vida. Eu não quero correntes na minha vida. Entretanto, trabalha, estuda, faz viagens. Olha, é impressionante. Essa é uma que tem um depoimento lá no site, aquela loirinha? Isso, exatamente. E eu vi, aí perguntam para ela, o rapaz está no fundo fazendo uma pergunta, e pergunta, se tem alguma coisa que você não faz, tal. Ela falou assim, não, normal, vida normal. Vida normal. Foi logo em 3 ou 4 meses, deixou de fazer rádio, químio. Até hoje, graças a Deus, nunca mais precisou nada. Os tumores cada vez regridem mais, as dores, e principalmente as dores na cabeça e alucinações, nunca mais depois que começamos a fazer esse trabalho. Ô Jorge, mas esse trabalho, ele é um trabalho mais... Ele é com laser. É com laser? É com laser. Esse laser... Eu queria entender como que é esse estímulo que você faz. Esse estímulo é o seguinte, todos nós emanamos uma frequência. E é que a frequência, muitos chamam de energia, eu também chamo de energia, não deixa de ser energia. Não temos outro nome hoje, né? Ainda, exatamente. Daí o pessoal entra numa questão de física quântica, tem toda exatamente. mas daí perde, e é interessante que quando fala de física quântica, parece que a credibilidade vai lá embaixo, né? Mas não o que é uma pena, né? Mas porque a física, a mecânica, a teoria quântica, se ela fosse estudada, pode ter certeza que nós entenderíamos o micro com perfeição, da mesma maneira que estamos procurando entender o macro, que é, digamos, o universo, essas viagens, sondas. Então, o micro, ele também é um universo. E justamente a física quântica, ela permite isso, porque ela justamente abre portas para que possamos entender a nossa estrutura. Muita gente, como eu ouço, nós somos feitos de corpo e alma, certo? Vamos definir corpo. Aqui está. Anatomia. E descreve ossos, músculos, fluidos e etc. e tal. Alma. Silêncio total. Então, quem consegue entrar nesse assunto com facilidade? Não é difícil. Né? Não. Aí a questão é tudo uma questão de saber que a nossa composição não é somente essa estrutura física. Exatamente. E que muitas vezes, por uma questão de preconceito, cientistas se dizem ateus. Bem, se ele é ateu, ele está procurando o quê? Todo cientista tem que acreditar em alguma coisa, porque qual é o objetivo dele estar procurando uma resposta? Resposta para quê, no caso? Né? Você não acredita em nada. Em nada. Então, que coisa. O grande problema é que as pessoas elas não entendem que a física quântica é justamente o caminho para que possamos entender a nossa composição extrafísica, que é onde começa 98%, vamos dizer assim, dos nossos processos, que vamos dizer, origem dos nossos processos mentais, dos nossos transtornos, de doenças pré-existentes. Então, muitos entendem e aceitam, mas no meio, digamos, da plateia, negam. Outros... Eu estava até ouvindo uma questão hoje de um senhor, ele é um cientista, dizendo: nós temos o ignorante, temos o burro e temos o idiota. Não sei se posso falar isso aqui, mas qualquer outro você corta. Pode. Fala que eu quero saber agora. O ignorante é aquele que ele sabe que não sabe e procura, se esforça, porque ele precisa entender, que é o nosso caso. Exatamente. Nós somos ignorantes. Ótima eu definição. Eu não entendo nada de podcast. Eu sou um ignorante de podcast. Você é uma expert. Então,
eu tenho milhões de coisas para aprender com você. A mesma coisa sobre iluminação e aí vai. Então, cada setor, ele é um universo desconhecido. Mas dentro da minha área, eu também não sou esse expert. Eu estou sempre procurando respostas. Então, eu sou um ignorante, consciente e busco alguma resposta. Vamos dizer, o burro. O burro é aquele que sabe que é ignorante, nega que é ignorante, porque ele não aceita que ele é ignorante. Então, ele não aprende nem deixa os outros aprender. Ele não entende, mas está criticando o que ele não entende. Esse é o grande problema. E o idiota é aquele que acha que entende tudo, quando, na verdade, ele não sabe nem que existe. É uma situação, né? Ai, nossa, é por isso que é cientista, já pensou em tudo, trouxe pronto para nós. Mas é uma realidade. Quando você trata com pessoas, você mesmo, você trata com centenas, milhares de pessoas. Sim. Você vê pessoas que falam coisas coerentes e pessoas que provavelmente, como eu, não falem nada com coerência. Imagina. Imagina, o Jorge, nossa, que conversa boa, né? Bom, as células troncos, você mesmo falou aqui, está há muitos anos aí entre a gente. Ela tem sido apontada como revolucionárias na recuperação de lesões no sistema nervoso central, e você trouxe esse exemplo dessa moça da Alemanha, da criança, que é uma coisa bem bacana aqui. O que você pode nos contar mais sobre os avanços recentes nessa área? Bem, infelizmente, é uma área muito restrita. Eu que estou, digamos, começando a desenvolver essa divulgação, porque é uma área que muitos poderiam até trabalhar, mas é uma área que, na verdade, por ser desconhecida, que na verdade não é. Na verdade, nada é desconhecido. É aquela questão do burro. Eu não sei, mas também não quero que ninguém saiba, porque existem as conveniências. Então, eu estou procurando desenvolver cada vez mecanismos, metodologias que possam trazer resultados. Eu já tratei pessoas com Parkinson em estado bem avançado, regrediu. Eu já tive pessoas que em um assalto ficou com uma bala alojada na cabeça, ela não tinha movimento nenhum. E essa pessoa hoje anda de bicicleta, monta cavalo, tem uma vida normal. E clinicamente, ela foi desenganada. Então, pessoas com fibromialgia, eu já perdi a conta da quantidade de, principalmente mulheres, que a fibromialgia ataca mais as mulheres, né? E tá eu não sei se uma onda, mas a gente escuta tanta gente falar, porque antes fibromialgia era uma coisa que você escutava aqui e acolá, mas nos últimos tempos a gente tem ouvido tanto casos, né? Mas é verídico tudo isso. Né? Porque eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho no interior do Rio Grande do Norte, que eu fui convidado, engraçado, porque tudo acontece na minha vida de uma maneira assim, olha, é por tantos meses e termina por anos. Eu fico feliz, porque para mim isso é uma fonte de aprendizado muito grande. Com certeza. E me convidaram para desenvolver um trabalho numa maternidade. Então, qual era a minha função? Conversar com as mães que tinham acabado de ter lá os bebês e estavam, digamos, entrando naquela depressão pós-parto. Era essa a minha função. Perfeito. Conversei com 3, 4 e de repente apareceu pessoas que não tinham nada a ver com depressão pós-parto. Eram pessoas que tinham dores na cabeça, no corpo, aquela dor que era intermitente, aguda. Nossa, era aquela dor insuportável. Até mesmo quando batia uma pequena brisa, estavam chorando porque a dor era assim, parecia que estava rasgando, dilacerando. E eu pedi licença, olha, eu já tinha a estrutura mais ou menos da regeneração das células, eu posso tentar? E eu fiquei surpreso quando disse, sim, sem dúvidas, pode, deve. E eles próprios já prepararam o espaço para que eu começasse a desenvolver. Lucy, bastou trabalhar com uma pessoa
E foi gente que eu não sabia nem de onde sair. Era 5 horas da manhã, já tinha gente lá esperando por mim, que começava às 7 da manhã. Então, era de segunda a segunda, se deixasse. Então, eu tratei pessoas com fibromialgia, porque a fibromialgia, na verdade, ela é uma doença que já foi, digamos, pela Organização Mundial da Saúde, declarada como doença, embora ainda muitos profissionais da área da saúde clínica, como saúde mental, ainda digam que não, que é uma questão psicológica. Mas não, é uma inflamação que pode estar ali e vai se espalhando, pode ser um processo no circuito, digamos, no sistema nervoso central, que pode estar, digamos, a produção de determinados bioquímicos não está sendo suficiente. Então, tem muitas possibilidades. A própria questão genética. Então, observe que mulheres 40, lógico que começa antes, né? Toda doença ela tem uma construção que a gente pensa, começou ontem ou mês passado. Foi diagnosticado mês passado. Não, essa doença já vem sendo construída há 10, 15, 20 anos. Então, Nossa. o processo emocional, esses impactos emocionais que alteram o nosso circuito nervoso central, eles estão muito ligados a essa questão da fibromialgia. Olha que interessante. Então, talvez por isso que ela seja associada a psicológico. A psicológico, não, talvez não. Uma parte comportamental, né? Às vezes. Não, muitos colocam como bobagem, é a criação. Eu já tive pacientes que foram em médicos e os médicos simplesmente mandaram para psiquiatra e alegando que não iam prescrever, bem, apesar que para fibromialgia não tem, né? Tudo é paliativo, tem, né? Então, que não iam passar nada, mas que encaminharam para a psiquiatria, porque tudo aquilo era imaginário. Coisa da cabeça. Da cabeça. Se é coisa da cabeça, vai para psiquiatra. Vai para psiquiatra. E o psiquiatra chega lá, lógico, que ele faz a parte dele, claro, né? Claro. Então, ele não deixou de fazer a parte dele. Sim. Só que não resolveu, ainda agravou mais. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas acometidas pela fibromialgia que mal saíam da cama. E hoje viajam, dançam forró, participam de maratona, fogem da família e vão com os amigos passar o fim de semana, sabe lá Deus. Essa eu vi o depoimento da... Essa é uma. Essa é uma delas, né, que tá lá. Essa é uma. Que legal. Mas eu tenho muitas pessoas. Eu tive um senhor mesmo, isso foi lá em Portugal. Ele tinha 11 anos em cima de uma cama, que ele não conseguia mover nada, somente os olhos. E eu lembro que quando a esposa dele me procurou, ela foi e disse, olha, eu não sei se tem jeito, porque já fazem 11 anos. Nossa. Como é que podemos fazer? Ele disse, eu vou lá. Se ele não sai da cama, eu vou lá. Nas primeiras vezes eu fui, tratei, eu acho que não levou 2 meses. Ele foi já na cadeira de rodas no meu consultório. Mais 2 meses, ele foi andando. 1 ano depois, ele já estava viajando, dirigindo de Portugal para a Espanha. Isso já com tratamento da regeneração. E paralelo a esse tratamento, como você falou, estímulos com laser e tudo mais, você também traz medicação. Não, eu não uso medicação. Não usa medicação? Não, eu uso todos os bioquímicos que o cérebro produz. Então, o nosso cérebro, ele é um laboratório, o laboratório mais completo. Então, muitas vezes, determinadas doenças, elas até prosperam, porque o nosso cérebro, ele produz em menos quantidade determinados bioquímicos, ou seja, neuroquímicos. Que é o caso que dizem que é da depressão, exatamente, né? Que você tem uma baixa, né? Exatamente. Se tem uma baixa, então, lógico, a pessoa fica deprimida. Prostradinho. Isso
é uma das coisas que tem como resolver, não é difícil, mas eu estou falando daquelas doenças que muitas vezes são colocadas como doenças intratáveis. Que foi o caso desse homem na cama lá, Muitos quantos anos, né? Esse foi 11 anos em cima de uma cama. Eu já tive uma criança também que diziam que ela tinha que amputar a perna. Então ela usava um colete e usava também uma estrutura nas pernas de couro com ferro, que era titânio, sim. porque ela não conseguia andar. Então ela ficava cansada e, lógico, uma criança, ela tinha eu acho que 5, 6 anos também. E quando a avó levou, porque os pais não acreditavam em mais nada. Então, se o médico disse, olha, tem que amputar a perna, mas se amputasse a perna, a situação ia piorar. Aí a criança já não menos para fazer. Exatamente, a criança já não tinha nada, porque ela não tinha movimentos. Então, a avó tomou a iniciativa e me procurou. Que legal. Quando a avó levou, que chegou com ela nos braços, que colocou a criança, não tinha, digamos, suporte. Sim. Do jeito que deixava ela cair, ficava. E eu comecei a tratar essa criança. E eu perguntava, e você? Daqui mais uns anos, pretende ser o quê? Se eu quero ser dançarina. Quero fazer balé. Que desafio. E eu dizia, você vai ser. E a avó olhava para mim, tipo, ele é maluco. Tá e eu piorando. olhava para a avó e dizia, eu sei o que estou dizendo. E nessa confusão, nunca houve choque entre eu e ela. Sim. Eu dizia, ela... Mas também o olhar, você sabe que é revelador. Dizia tudo, né? Então, eu sei que começou meses e meses e meses. E sabe quando veio aquela coisa que eu disse, no dia 31 de março, isso já tinha passado 2 anos, ou ia completar 2 anos. No dia 31 de março, pode ter certeza que você vai tirar esse colete e você vai andar. Eu disse. Você disse. Eu disse. Acho Uau. que fui eu. Acho que fui eu. Não sei. Não sei. Fiquei aqui pensando. Eu acho que fui eu. Motivada, né? Pode talvez ser que não motivada, tenha sido. né? Mas saiu da sua boca. Saiu da minha boca. Então, já tenho estudado muito psicofonia e outras coisas para poder entender onde entra também a questão da teologia. Eu disse, no dia 31 de março, você tira esse colete e vai andar. E depois você vai ter que ficar sempre fazendo atividades, você vai cansar. E eu fazia a regeneração e ao mesmo tempo também fazia muito exercício com ela. E também conversava muito. Onde entra essa integração. A psicanálise, né? Você está trabalhando a musculatura, tudo, né? É quase tudo. Você não tem formação em... Eu tenho formação em TO, terapia ocupacional. Ah, terapia ocupacional traz essa... Isso, traz essa possibilidade. Essa possibilidade de você movimentar. Exatamente, eu fiz também para poder desenvolver, porque os meus pacientes, eu não sei muitas vezes como eu faço para encaminhá-los ou para quem encaminhá-los. E são diferentes, né? São porque diferentes. Você fala, vai vai fazer uma psicanálise. É um tipo de paciente que geralmente chega, mas você está contando casos assim completamente, né? Que já são... Que a psicanálise é só um pedacinho do negócio, exatamente. Né? Mas as outras partes, É né? onde entra a terapia integrativa. Por isso que eu chamo a terapia regenerativa das células-tronco. Porque entra uma parte de cada situação. Eu vi que você no seu currículo aqui, quando eu recebi, que você fez também como é que se chama? Homeopatia. Homeopatia, que eu amo, adoro homeopatia. Homeopatia naturalista, isso, né? Também. Credenciado também em homeopatia. E porque eu não uso medicação. Eu uso a própria estrutura dos bioquímicos para que aquelas regiões do cérebro que estão trabalhando em baixíssima frequência aumentem e produzam mais e distribuam para as regiões que estão com a lesão. E aquelas que estão produzindo em excesso, menos, vamos contribuir para que elas possam produzir e não sobrecarregar com aquelas sinapses, digamos, de bloqueio, como acontece muitas vezes com quem
um autista mesmo, quando ele está em crise ou motivado, independente qual a causa, Sim. ele está passando por uma descarga elétrica no cérebro que se chama sinapse, pulso ou tem vários termos que utilizam. Uhum. Então, ele tem que se acalmar e depois ainda pode passar dias e dias sobre aquele efeito devido àquele desgaste excessivo. Uau. Quem tem ataques epiléticos, a mesma coisa. Então, eu comecei a entender que se existem unidades que estão trabalhando em, digamos, graus elevados, eles têm que serem reduzidos para que o cérebro possa administrar aquilo que ele próprio está produzindo, porque o que ele produz é medicação. O nosso suporte de vida é tudo que o nosso cérebro produz. Então, vamos supor, a sua pele, a sua visão, a sua audição, o seu cabelo, tudo que existe no seu corpo, ou seja, a sua estrutura física, muscular, esquelética, a motora que permite seus movimentos, depende do que o cérebro produz e como ele distribui. Então, muitas vezes, se não tem uma produção adequada, se é excessiva ou baixa, e se ele não distribui da maneira correta, bem, as doenças vão aparecer. Eu nem falo doenças, as degenerações. Ou lesões, né? O Jorge, você está falando aqui, né? E a gente escuta muito falar, na atualidade, você escuta muito falar assim, você tem que sair dessa frequência, tem que melhorar a sua frequência. Só sorrir e estar num ambiente agradável não necessariamente te coloca nesse estado, então, pelo que eu entendi. Porque, né? Se fosse assim, todo mundo seria feliz. Todo mundo seria feliz, né? Porque, vamos supor, todos nós temos aquela, digamos, simpatia. Ou seja, eu gosto de um determinado ambiente, se eu estou vibrando aquela frequência, eu deveria estar muito feliz. Mas nem sempre estou feliz naquele ambiente. Então, não se trata somente de frequência, de sorrir, de receber um bom salário, de poder sair e gastar, chegar ao fim de semana oba-oba. Não, não é isso. Tem muito mais coisas por trás disso. Sim. Então, só que, lógico, são coisas, eu não vou dizer complexas, porque eu não consigo ver como complexo. Sim, e que já são parte do seu dia a dia também. Né? Você já tem esse olhar, né? Mas eu entendo que para muitas pessoas que nunca ouviram falar, então parece ser um bichinho de 7 cabeças. Quando na verdade não. É tudo uma questão de informação. Quanto mais nós informamos, mais saímos da caixinha, mais vamos interpretando e sabendo nos interpretar e saber. Porque uma das coisas que nos ajuda e muito para evitar determinadas doenças, é o autoconhecimento. Se você se conhece, se você sabe como se comportar com você mesma, não ficar alimentando aquele excesso de informações desnecessárias, alimentação é outra coisa. Então, lógico que tudo isso contribui, mas mesmo assim ainda não é o tudo. É verdade. O Jorge, e você falou aqui a coisa da alimentação, né? Realmente é uma preocupação nos dias de hoje a nossa alimentação? O que a gente deveria buscar, assim, que vai contribuir para ter uma... É difícil dar essa opinião, Lúcia, porque cada pessoa, ela tem uma necessidade. Sabemos que todos nós... E é muito interessante, porque tem uns que não, come salada, o outro come isso aqui lá, o outro não come porcaria, não come... Mas o que é porcaria? O que é o saudável? Um delicioso bolo de chocolate com exatamente. calda. Então, vamos dizer, aquela pessoa que gosta do churrasco. Então. Como é que eu posso dizer? Você não pode comer churrasco porque você está contaminando o seu organismo. Ele vai olhar para mim, se meta na sua vida. Ele tá certo. Guarde seus palpites. Exatamente. A mesma coisa. Eu sou vegano. Mas você é vegano? Você precisa de proteínas. Está interferindo já na minha vida. A mesma coisa o vegetariano. Então, aí é onde entra um choque, digamos, de informações que muitas vezes tem pessoas que não sabem como se conduzir e outras naquela necessidade de ter aquele grupo de pessoas seguindo, passam até informações invasivas.
Então, eu não arrisco dar opinião em relação à alimentação. Olha que interessante. Eu penso da seguinte maneira. Não é um objetivo ali de preocupação na hora que você está fazendo é aquela questão. O tratamento. É onde entra o autoconhecimento. Sim. Se eu tenho consciência que meus intestinos, eles têm uma determinada reação, que não é muito boa, quando eu como glúten, então, por que eu vou comer glúten em excesso? Não quer dizer que eu não coma. Sim. A questão é o excesso. Bem, se eu tenho um problema, um transtorno, se eu tenho um transtorno, se eu beber, bem, esse transtorno vai ser potencializado com o álcool. Então, é tudo uma questão de autoconhecimento. Sim. É de saber, ter noção, ter limites. Então, isso sim, eu posso até dizer, vamos ter limites, vamos estabelecer, digamos, um grau de consumo naquilo que nós gostamos. Perfeito, agora dizer, não coma isso ou coma isso. Não é uma... Não, é interessante, porque às vezes a pessoa faz todo um... Ô, Jorge, mas e assim, eu fico assim, você contou esses casos aqui agora, né? Eu fico pensando, você como pesquisador, porque assim, eu sou da área da comunicação. E eu me considero uma pesquisadora, porque eu adoro estudar sobre o tema e leio vários livros de várias, né? E não deixa de ser pesquisadora, psicóloga. Porque você está falando com infinidade de coisas, interpretações, né? Eu me formei em artes cênicas, fiz jornalismo e faço vários cursos e estou sempre... Eu falo que eu sou uma buscadora, né? Eu quero saber. É cientista, da comunicação. Eu acho que se eu tivesse tempo, eu ia estudar mais para fazer, né, um trabalho científico mesmo, né? Exige muito estudo. E quando eu vejo um aluno, uma pessoa que eu mentorei, com uma dificuldade na fala, ou às vezes uma colocação incorreta, assim, que eu vejo aquela pessoa aflorar com aquela orientação que eu dei, aquilo é um prazer, assim, é uma coisa tão, assim, que me dá uma gratificação tão grande que nada paga, né? A gente consegue levitar, né? E eu fico pensando, como é que é você tirar uma pessoa de uma cama que faz tempo que não anda, ou, né, fazer o que você fez por essa menina, né, um tratamento que restabeleceu toda a vida dela. Como é que é? Como é que se sente o Jorge nessa hora? Sinceramente, isso só me dá mais motivos, ou seja, desenvolve um grau de motivação para continuar desenvolvendo mais pesquisas. Tem mais coisa aí. Tem, porque muita gente, como eu ouço muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, eu tenho muita amizade com muitos, e eles dizem, a minha satisfação, eu fico analisando, bem, cada um tem a satisfação dentro daquilo que realiza. Isso, claro. Mas a minha, quando eu vejo uma pessoa que eu, de uma forma, consegui ajudar, eu digo, mas não fui eu. Eu tenho, sim, minha capacidade intelectual, me esforço para que ela se desenvolva, mas eu sei que tem mais coisas por trás de tudo isso. Verdade. Então, se eu, na condição de um mero mortal limitado, que pensa, e se não tomar cuidado, só pensa asneiras, e de repente consegue fazer alguma coisa, vou atribuir a mim? Não, eu não posso atribuir a mim. Então eu digo, bem, universo maravilhoso, divino, vocês que estão sempre me ajudando, me assessorando, abram minha cabeça para que eu entenda mais. É pouco. Então eu atribuo... É possível fazer mais. É possível. Então eu atribuo que tudo o que eu alcanço não é o Jorge, é o universo. Eu sou apenas, digamos... Não estou falando como um espiritualista, nada disso. Estou falando como uma pessoa consciente. Que eu tenho plena consciência que por trás de cada ato existe toda uma assessoria. Uma assessoria. Sem ela nada feito. É verdade. Ô Jorge, mas a regeneração das células-tronco, você acha que ela vai ser capaz de resgatar, eu não sei se seria a palavra correta, no futuro, doenças como Parkinson, que aterroriza a gente, Alzheimer, demência, entre outras, né, que são doenças tão sofridas, doenças degenerativas, né? Olha, eu posso até dizer, pela experiência que eu tenho,
pelas experiências que eu tive a oportunidade de viver com pessoas que estavam atravessando essa situação. Parkinson, eu já tratei pessoas com Parkinson e graças a Deus elas conseguiram estabilidade, os balanços. Reabilita ou não? Ou é uma estabilidade a partir do ponto que a doença está? Não, isso depende também muito da pessoa. Porque você sabe, eu sei, a maioria das pessoas sabe. As pessoas podem estar muito doentes e elas terem consciência. Mas a partir do momento em que elas começam a sentir a melhora, elas já acham que não precisam mais. E elas fazem o quê? O auto-boicote. Porque elas acreditam que dali para frente depende delas, que elas já têm capacidade de se manterem. Então, assim acontece com aquela pessoa que teve um AVC isquêmico e ficou com algumas sequelas. Já atendi muitos. Assim com quem desenvolveu o Parkinson, que é uma doença que ela é construída com o tempo, e principalmente alguém que já passou por algum acidente, bateu a cabeça ou qualquer outro, processos emocionais gravíssimos, muito pesados. Então, consegui dar, digamos, um equilíbrio para essas pessoas. Mas o que acontece? Alguns pensam, bem, eu já estou me sentindo bem, como aconteceu há uns 3 anos atrás. Um senhor, ele desenvolveu o Parkinson e ele sempre tremendo, não tinha capacidade de pegar um copo com água, comer, nem fazer a própria higiene pessoal. Comecei a tratá-lo, ele começou a ter aquela firmeza, aquela estabilidade, começou a ter mais coordenação. Olha. Aí o que aconteceu? Simplesmente, de repente, a esposa perdeu ele. E procura o fulano aqui, o fulano lá, e nada de encontrar. Ela foi e olhou para cima, porque ouviu um barulho. Aquela pessoa que há uns meses atrás, uns 8, 9 meses atrás, não conseguia pegar um copo, pegou uma escada, colocou na parede, subiu e foi limpar a caixa d'água. Veja. Então, existem esse tipo de alucinação. Quando ela levou para conversar comigo, para que eu explicasse que ele ainda não tinha condições, não era exatamente não era o momento. isso, né? Não era o momento. Sabe o que foi que ele disse para mim? Meu querido amigo, a sua parte já fez, agora é comigo. E eu vou discutir. Se você disse. Se ele já tem convicção disso. Então, isso acontece com muita frequência. Porém, existem aqueles disciplinados, que realmente são extremamente disciplinados. Eles começam a desenvolver o tratamento e eles estão sempre ali, perguntando o tempo que for preciso, o tempo que for preciso. Sim. Como é que estou indo? Então, eu sou muito sincero. Eu digo, olha, até X podemos. O que passar daí é bônus. Porque ainda não chegamos lá em pesquisas e tudo mais, né? Exatamente. E você é guiado por isso, pelas pesquisas. Pelas resultados, pesquisas. Né? E, graças a Deus, eu tenho me surpreendido. Então, a mesma coisa, pessoas que começaram a ter esse desgaste neural, que começaram a entrar, digamos, nessa frequência da degeneração que leva ao Alzheimer. Então, começaram a esquecer nome de mãe, de pai, de filho, de esposa, relativamente jovens, pessoas com 50 e poucos anos, 60. Olha. E eu atendi algumas pessoas. E, de repente, com o tempo do tratamento, os neurônios começaram a ganhar, digamos, uma nova estrutura. Foram ficando mais tonificados. Mas as células tronco do sistema nervoso central e de todo o cérebro começaram a se multiplicar, a haver uma renovação celular, vamos dizer assim. O filho entrou, fulano, que bom que você veio. Fulano, você pode pegar o violão e cantar aquela música de fulano de tal para mim? Então, eu já tive esse prazer, essa alegria. Mas, como eu disse, eu digo, universo, não me abandona. Não me deixa agora.
E, o Jorge, na sua opinião, assim, qual foi o caso mais impactante que você atendeu até hoje? E olha que já foram muitos, né? Foi em Israel. Uma senhora, ela, numa tarde de chuva, ela estava grávida. Estava com 8 meses. E numa tarde de chuva ela escorregou. Quando foi entrar no carro, ela escorregou. E bateu a barriga. Então, ela foi encaminhada diretamente para o hospital e extraíram. Fizeram uma cesariana, tiveram que tirar a criança porque ela não tinha condições de ter o parto normal. E essa criança, ela nasceu cega e ao mesmo tempo surda. Quantos meses? 8 meses de gestação, ou seja, ainda faltava um mês para o parto. Meu filho nasceu com 8 meses, 8 meses ainda tem uma sensibilidade. Ele ficou 20 dias na UTI. Esse foi mais ou menos um ano. Ele esquecia de respirar, né? Você imagina, né? Esse foi um outro processo também que esta criança passou. Então, ele passou mais de um ano nesse cuidado intensivo e quando saiu, ele não reagia ao menor barulho, luminosidade, nada. E eu lembro que eram pessoas muito ligadas à política, essa questão toda entre Moscou e Israel. Então, eles levaram essa criança, eu estava em Portugal, para que eu pudesse fazer uma avaliação. Eita! Aliás, não em Portugal, não, eu estava em Berlim. E levaram essa criança e eu disse, bem, o teste que eu posso fazer, porque não existe um teste para... Estou pensando, tentando encontrar um mecanismo que possa facilitar, fazer testes para detectar determinadas patologias tratáveis. Então, eu comecei a fazer palpação. E barulhos, e a criança não reagia nada. Que, na verdade, não foi foram 2 situações que eu considero, assim, mais impactante em toda a minha trajetória. Então, esta criança, eu consegui recuperar a visão. Não consegui recuperar a audição. Não, digamos, biológica. Ele ouve, mas com o aparelho. E antes de tratar, fizeram todos os testes e nem com o aparelho ele conseguia, não tinha reação nenhuma. Então, hoje essa criança está com 15 anos, ela usa os aparelhos, ou seja... Desenvolveu a fala? Desenvolveu a fala, normal, visual, estuda normal, uma criança normal, 15 anos. Tanto é que quando eu comecei a tratá-lo, ele saía de Moscou, ia para Israel, saía de Moscou, veio até no Brasil. Seguia você. Exatamente, tem muitos que me seguem. Tem muitos que me seguem. Onde eu vou, eles vão. Muitos. Isso aí é uma coisa que eu, graças a Deus, posso dizer, olha, tem clientes que eu trato, se eu estiver no fim do mundo, eles vão na época que tem que ir, eles estão lá. E outro foi uma criança que nasceu com trissomia 21. Então, você pegava e do jeito que você soltava, que é uma interrupção entre o alelo 21, 22, 23. Então, ela não reage. Ela não tem... Fica mole, não tem mobilidade. Não tem mobilidade, ela não tem, contração. Ela não tem suporte. Tipo, não fica... se você pega aqui e solta, ela cai. Do jeito que... E essa criança também... os médicos, essa foi lá em Portugal, disseram que ela não tinha a menor capacidade de se desenvolver, que era uma criança que ia morrer, que era uma criança que não tinha futuro. E eu lembro que a mãe, desesperada, me procurou. Na época eu estava até lá em Portugal. E eu lembro que ela disse, ela levou essa criança, né? E quando ela chegou, eu disse, olha, o que eu faço? Aí eu tenho um cadeirão bem confortável, onde eu gosto que as pessoas sentem. Ela pegou aquela criança e soltou e a criança... Mas como o cadeirão é bem suave, então, sem problema. Aí eu peguei a criança e eu disse, meu Deus do céu, e agora? Peguei todos os exames, procurei estudar, levei mais de um mês estudando tudo aquilo. E ela todos os dias, resposta ainda não.
Resposta ainda não. Pelo amor de Deus, calma. Seja positiva ou negativa, você vai ter a resposta. Mas me dê tempo. Até que chegou um dia e disse, olha, traga o fulano que encontrei. Vou começar a trabalhar através da medula. Então, através da medula espinhal, eu vou enviar sinapses para o cérebro, que o cérebro comece a trabalhar e comece a enviar estímulos para o corpo. Nossa. Ah, meu Deus do céu, deu certo. Hoje ele namora, estuda, faz e acontece, e a mãe e o pai, Jorge, fale com fulano. E se locomove normalmente? Normal. Anda de moto, vida normal. E é uma condição que a medicina não trata? Não. Olha que interessante, Infelizmente, Jorge. Não. Então, eu tenho um acervo, digamos, de tratamentos que eu tive essa oportunidade, que eu posso dizer, a terapia regenerativa das células-tronco é uma terapia integrativa, ela é holística, porque ela abrange várias outras áreas que podem ser aplicadas. E eu fico feliz, claro, porque eu tenho contribuído. Então, esses 2 casos, e também dessa criança dos tumores, tive outras também, mas esses aí eu considero assim com mais intensos. Mais você percebe, né? Que mais robustos, porque eram crianças que afirmavam, acabou, não tem esperanças. E depois teve centenas de pessoas com tumores nos intestinos, no seio, na cabeça. Nossa, uma infinidade. Né? E graças a Deus. Ô Jorge, uma outra coisa que também eu fico sempre assim, na curiosidade, porque a impressão que dá é que essas doenças autoimunes e degenerativas acometem mais as mulheres. E levando em consideração que as mulheres têm o período da menopausa, a gente fica sempre eu, né, como mulher, fico sempre perguntando assim, será que é uma falta de um hormônio? Será que é alguma coisa nesse sentido? É possível fazer alguma coisa, se prevenir de alguma forma? Verdade, como que você analisa isso? Você eu vejo a doença autoimune como o corpo se auto-rejeitando. Lógico que também vamos levar em conta que o fator emocional tem uma parcela de culpa nisso. Então, eu sei perfeitamente bem que a mulher ela tem, digamos, características que o homem nem de longe tem. Então, hormônios. Esse é um dos fatores. É uma instabilidade instabilidade muito grande. E principalmente depois da gravidez. Olha que isso ainda, o fluxo, digamos, a possibilidade é maior. Junta com todos os traumas que a mulher já tem a capacidade de absorver. Ou é por causa do casamento, ou é por dificuldades de poder manter aquela família organizada, ou é com ela mesma. Então, é um conjunto de fatores. Conjuntinho mais complexo. Complexos mesmo. Aí depois já vem a própria menstruação. Aí vem aquela tal TPM, que é um processo complexo também, porque altera toda a estrutura hormonal da mulher. Então, as doenças imunes, geralmente, o que eu sempre digo, é o corpo sinalizando que alguma coisa está sendo formada. E que ainda dá tempo de encontrar a origem e saber exatamente o que é e tratar. Mas o que acontece? Normalmente, é doença autoimune. É lúpus, é isto, é aquilo. Cruzou os braços. Não se fala mais nada e os médicos também não avançam, né? Avançam, porque... vai ter que tomar isso aqui, você vai ter uma vida boa, regular e aí é onde passar entra bem. uma coisa que eu não aceito. Lúcia, eu não aceito quando alguém diz, mesmo que você me dê qualidade de vida. Não. Qualidade de vida é comodismo. Por que muita gente adoece, começa um tratamento, sente uma melhora e acredita que aquilo ali é qualidade de vida? Não, coração. Perdão. Existe um detalhe. Que eu movimento muitos braços, tipo italiano, né? Ótimo, é bom, é bom. Movimentar é bom. Então, o que acontece? Eles simplesmente acreditam que, ao parar, porque já estão sentindo aquela melhora, que aquela melhora vai ficar ali estável.
para sempre. Não, se já existe um processo em estado de degeneração, nós podemos estabilizar. Podemos até fazê-lo regredir. Mas se interrompemos, ele pode passar. É uma pausa. E depois ele pode voltar e com mais intensidade, digamos, essa evolução. Então, ou trata e vai realmente até o que é possível, mas não simplesmente aceitar a possibilidade, digamos, como muitos dizem, de uma qualidade de vida como a melhora definitiva. Sim. Então, eu não consigo ver com bons olhos essa questão de qualidade de vida. Ou faz bem feito, ou então melhor chegar a dizer, olha, só faça até o ponto que eu me sinta bem. Porque eu depois não quero avançar. Perfeito, já estamos entendidos. Já. Você se esfola todo para desenvolver. Aí depois aquela pessoa que você vê que é produtiva, é promissora, ela mesma se boicota, você entra num estado de choque. Como é que uma pessoa pode ter tão pouco amor à vida? É onde entra aquela questão, digamos, de falta de amor próprio. Isso, né? Aí volta no começo da nossa conversa, quando para quem está assistindo agora, que né, de repente pegou da metade para o fim, volta no começo da conversa que nós falamos exatamente sobre isso, né? Que você apontou todo esse... porque as pessoas têm um grande problema. Elas se satisfazem com pouco. Entenda, eu não estou criticando de maneira alguma. Eu estou colocando apenas... Você é a única pessoa que pode falar isso de uma forma científica, porque você está lá, né? Você está lá tratando a problemática. É esse o problema, essa questão, porque eu já vi situações que, sinceramente, eu fiquei descrente. Tem momentos que você entra nessa descrença, mas será que é possível? Porque você nunca sabe nada. Eu, a cada dia, é tipo Platão. Platão, eu só não lembro qual deles. Só sei que nada sei. Essa é a minha realidade. Então, uma coisa eu tenho certeza. Eu não quero, de maneira alguma, ficar preso, como muita gente fica, preso na caverna de Platão. Você sabe qual é essa história, né? Só via sombras. Só via sombras e acreditava que tudo que via era o que existia. Não, eu sou aquele prisioneiro que quero me libertar e eu vejo aquela luz lá fora. Eu quero espiar também. Eu quero ver, não pode se ela vai me fazer bem ou vai fazer mal. É como eu digo, não é a questão somente da curiosidade, é de entender. O porquê, né? Exatamente. Então, quando eu vejo pessoas dizerem, se eu já sei isso, para mim tá bom. Eita, esse prisioneiro da caverna de Platão ama essas sombras, ama essa solidão, ama esses ferros, ama essa coisa de estar ali parado, sem se movimentar. Então, eu creio que quando você se dedica a desenvolver um trabalho, eu creio que você tem que entrar com tudo. Tudo que eu digo é investir seu tempo, sua capacidade intelectual tem que ser cada vez, digamos, mais desenvolvida, porque tem pessoas que são extremamente inteligentes, entretanto não utilizam aquela inteligência. Tem outros que nós julgamos, a capacidade intelectual é baixa e de repente nos surpreendem. Então, nós somos uma caixinha de surpresa, mas fazer as coisas de uma maneira que simplesmente já leva para a limitação, isso não é futuro. Ô Jorge, agora você falou em limitação, né? E eu fico olhando assim, você falando da sua trajetória. Não, porque eu estava em Berlim, eu estava em Israel, eu estava em Portugal. É uma vida muito corrida, não é? Como é que você consegue organizar tudo isso? Ensina pra gente. Olha, na verdade, essa é uma organização que não é feita sozinha. Né? Não. Há quantas mãos aí? E aí existe sempre por trás a mão da mulher, da esposa. Sério? Aí a Anice atua. Exatamente. Anitta. Porque, imagine, eu estou desenvolvendo o trabalho. Então, se eu não tenho aquela pessoa da minha extrema confiança, aquela pessoa que eu sei que se eu preciso resolver 10 coisas, mas sozinho só vou resolver uma porque eu tenho que me dividir, me fragmentar, não funciona mesmo. Então, tudo funciona a partir do momento que você tem, digamos, aquele suporte
E ela sempre deu esse suporte. Sim. Tanto é que todas as viagens, ou aconteceram viagens maravilhosas e outras nem tanto, que foram caóticas, mas sempre presente. Nunca ouvi uma queixa, nunca ouvi, não, vamos festejar. Uma parceria daquelas, né? Que é necessário, é necessário. Senão sua vida vira uma não loucura. Funciona sozinho. Então, eu viajava, eu passava, eram 12 dias todo santo mês em Tel Aviv. Eu chegava no aeroporto Ben Gurion, já ia direto para o trabalho. E só voltava à noite. Então, eu dormia 4, 5 horas. Tinha vezes, Lucy, que eu entrava no avião, sentava, não via o avião sair nem chegar. Tinha que me chamar. Até poucos meses atrás estava acontecendo isso. Então, foram muitas e muitas viagens. Eu perdi a conta das viagens. E até hoje eu tenho muitas e muitas propostas, convites. Eu é que estou me mantendo porque eu já estou só com 20 anos, então eu não posso exagerar, né? Aos 20 anos tem que dar uma maneirada. Exatamente, então eu não posso ir além do que... Nossa, Jorge, olha que incrível. Eu fico, assim, extremamente feliz de ter recebido você aqui para esse bate-papo. Eu acho que seriam horas e horas falando aqui, conversando. Acho que nós já temos mais de 1h30 aqui de bate-papo, mas a gente não pode encerrar sem você falar desse trabalho aqui, que é o primeiro, né? Esse primeiro volume aqui. Que você trouxe aqui para a Bienal. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse trabalho. Perfeito. Aqui que você esse aqui é o primeiro livro que de uma série de 5. Então, este aqui, Regeneração das Células-Tronco, ele explica as enfermidades ou as lesões que a terapia regenerativa das células-tronco trata. Algumas, coloquei algumas. Então, este livro, ele explica o que é o sistema endócrino, o que é o sistema imunológico, o que é o sistema linfático, circulatório, ósseo, muscular, o que é o sistema nervoso central, o que é células-tronco. Então, ele dá uma clareza aqui de todo... ele dá uma informação, digamos, de uma maneira bem objetiva e com uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa que deseje, digamos, desenvolver o curso, fazer qualquer, digamos, dar sequência, digamos, num conhecimento mais profundo e desenvolver, digamos, como profissão, possa interpretar. Então, o segundo... Você não precisa necessariamente ser um profissional de área nenhuma, que esse daqui é um introdutório. Exatamente, mesmo, um introdutório. Né? Olha que perfeito. Eu não li ainda porque o Jorge trouxe hoje, mas eu creio que você vai gostar. Creio que vou adorar, porque, nossa, eu acho maravilhoso. Olha, eu fico... Olha, isso tudo aqui, ó, sequelas do Parkinson... do Alzheimer, conhecendo e entendendo as células enxaqueca, tronco, artrite, nevralgia, é outro processo lombalgia, também, retenção de líquido, edemas, tendinite, mas tem tudo. Nesse aí sistema nervoso central. Sintetizei, mas está claro, é um livro que qualquer pessoa vai interpretar de maneira clara. Sim. Porque ele é bem, vamos dizer, ele é autoexplicativo. Entendi. Tá. Ele é autoexplicativo. Sim. E o segundo já está... no forninho. Não, já está praticamente que pronto mesmo. Que é o livro, que é a sequência disso, que é o volume 2, onde ele fala sobre os transtornos mentais. Isso é muito que é justamente o título do outro, que deve ser janeiro ou fevereiro que vai ser apresentado, que é retardo psicomotor. E o que vai... quando você fala de transtornos mentais, engloba o quê? Que doenças? Coloca as mais conhecidas aí. Aqui vai o autismo, entra o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, a própria ansiedade, entra a hiperatividade, então entra vários processos, inclusive... Que são muito atuais aqui agora, né? Inclusive,
transtornos que fazem parte da esquizofrenia. Porque muita gente acredita que esquizofrenia é um transtorno. Esquizofrenia, na verdade, não é um transtorno, é um conjunto de transtornos. Coitada da pessoa. Quando alguém quer dizer que a pessoa tem vários transtornos, é um esquizofrênico, porque, na verdade, a pessoa pode ter 4, 5, 10 transtornos. E acontece, sim. Então, sintetizando, é a mesma coisa que o reumatismo. O reumatismo não é uma doença. O reumatismo é um termo popular, onde as pessoas sentem tanta coisa e não definem o que é, então vai naquele termo. É reumatismo, porque você já nem sabe o que é mais. É um conjunto. Olha que interessante. E como a gente está acostumado culturalmente, né, de escutar as vós falando, tá com reumatismo, para nós tá tudo bem, né? Exatamente, é uma cultura familiar. Você não entra nesses pormenores, né? Exatamente. Mas neste livro aqui eu explico que, na verdade, o reumatismo, ele não é uma doença, ele é um conjunto de doenças articulares. Então, eu explico, defino bem para que a pessoa entenda. Digamos, não usar esse termo, digamos, no meio de profissionais, porque sabe que ali vai pagar mico, como dizem, né? Entendi. O mínimo para a gente se guiar aqui numa boa conversa sobre mas aí já dá para entender. Que legal. A mesma coisa a questão da esquizofrenia. Então, vamos dizer, o que é um esquizofrênico? É aquela pessoa que ela tem, digamos, aquele conjunto de transtornos mentais que podia ser um biopsicossocial. Então, o que é um biopsicossocial? Uma pessoa que tem vários transtornos e, quando se fala em esquizofrenia, eu, particularmente, entendo como uma agressão, porque estou rotulando uma pessoa como alguém incapacitado, quando, na verdade, pode ser tratado. Já um biopsicossocial fica um termo mais agradável, menos impactante, porque é uma pessoa que tem, sim, algumas alterações comportamentais, como muitas vezes pode ser até a depressão. Depressão tem vários níveis. Então, quer dizer, não vamos englobar e rotular aquele indivíduo. Olha que interessante. Então, no próximo, já vem esclarecendo todos esses mínimos detalhes e também dando, digamos, norte de como muitas vezes identificar, tratar. Sim. Bom, eu acho que nós falamos sobre tudo. Portanto, tem duas perguntas aqui que são de, olha, a pessoa perguntando sobre... trata problemas cardíacos, não sei se como a sua área vai para... Né, trata também? Tem também? Eu já tratei várias pessoas com processos cardíacos. Pessoas que já tiveram ataques cardíacos, 2, 3, e ficaram, digamos, com algumas dificuldades. E também pulmonar. É como digo, a terapia regenerativa das células-tronco, ela é uma terapia integrativa. Ela tem condições de ser essa terapia integrativa, porque ela vai trabalhar, dependendo do processo cardíaco que a pessoa viveu, ela vai tentar organizar, ela vai organizar para que essa pessoa possa ter, digamos, os batimentos corretos, não seja aquela batida, arritmia, né? Aquela como muitos, que tenha, não tem pausa, é aquela frequência contínua. Então, isso provoca muito cansaço, um desgaste muito grande, altera a respiração, produz um grau de ansiedade muito alto. Então, isso também tem condição de... Ô Jorge, você falou do coração aqui e eu me lembrei que nós tivemos um irmão de um amigo nosso que ele teve um infarto e ele perdeu metade do coração, não funciona. Então, os médicos falaram, vai ter que se adaptar aí com isso. Nesse caso, por exemplo, aí só fazendo uma avaliação. Você já tratou casos assim? Já tratei casos. Com melhoras? Sim, houve melhoras. Houve melhoras. Mas, como eu lhe falei, a pessoa melhora e depois você diz, olha, o seu caso é grave. Sim. Você não pode desenvolver determinados tipos de esforço. É a mesma coisa que dizer para a criança, vai ali e enfia o dedo na tomada.
Entendo perfeitamente. Outra coisa que nós não falamos é sobre o burnout, que é uma coisa assim muito da moda, o pessoal fala muito. Não que ele provavelmente já exista há muito tempo, né? Mas eu acho que tem sido uma tendência, assim, falar burnout, esgotamento físico, que não, é bem mais que isso, né? Pelo que eu entendo, mas nesse caso as células-tronco também ajudam no tratamento. Tanto é que eu participei. Agora, o livro Burnout está em exposição também aqui na Bienal. Tem um livro. Que é uma antologia onde eu faço parte. Olha, justamente explicando detalhadamente o que é o burnout. Então, o que é? É aquele cansaço, é aquele esgotamento, mas não é só pelo excesso de trabalho, de preocupações. Existe também aquele processo genético. Que a gente fica com medo de estar trabalhando muito e estar muito cansado e estar com burnout, né? Não tem medo mas assim? Aí é que está. Muitas vezes a ideia é essa, mas existem vários outros fatores. Então, vamos dizer, o fator familiar, aquela família extremamente desequilibrada, onde você entra e não tem paz um segundo. Você chega num ambiente de trabalho onde aquele narcisista está ali para tirar o seu trabalho, fazer valer do seu trabalho, lhe explorar ao máximo, e depois você sai dali, vai para o meio social onde a pressão é tão grande. Aí é onde entra a questão da energia. Então, energeticamente, nós vamos entrando num desgaste, numa falência. E essa falência é justamente o que provoca esse cansaço progressivo. Então, esse cansaço, ele tem sim como ser, digamos, tratado, eliminado. Mas tem um detalhe, toda a exaustão, ela é muito fácil de entrarmos nela. O complicado é sair dela. Né? Porque... Então, muita gente começa a sentir os sintomas e acredita, eu consigo superar. Perfeito. Todos nós acreditamos, temos nossas convicções, mas quando começam a sentir um sintoma e esse sintoma começa a se tornar progressivo, é um alerta que está na hora de fazer alguma coisa para que isso não venha mais tarde trazer consequências. Então, é um termo, é uma situação que está muito, sim, não vou dizer na moda, porque não é moda. Ele existe, é real, e observe que quantas pessoas que não conseguem chegar mais na porta do trabalho, da escola, porque já estão sobrecarregados. É uma sobrecarga. Né? Então, junta o emocional, junta o pessoal, junta o familiar. Olha, digamos, aquela salada que tem que ir desfazendo nó a nó. Por camadas, né? Por camadas, para recuperar. Porque, vamos dizer que a vítima, ou seja, o acometido, ele não sente logo de imediato. Então, ele vem sendo construído gradualmente, quando percebe, já foi. E aí, dá-lhe trabalho para sair disso, né? Dá muito trabalho. Tem pessoas que acreditam que não, mas eu conheço muita gente. Eu escutei muito casos de pessoas aí que... depoimentos, caótico. Pessoas que a gente escuta falar, né? E ultimamente tem se falado bastante nisso, né? E até pessoas próximas, assim, que eu conheço, né? E eu falo, nossa, como pode, né? Aí a pessoa fica naquilo, e se arrasta. É isso, exatamente. Vão arrastando, né? E aí que você falou, né? Essas questões emocionais que às vezes a pessoa não consegue resolver e aí não consegue sair daquele estágio ali, né? Aí vamos falar da frequência, não tem como a gente não falar, exatamente. Né? Não sai daquela frequência, fica ali, né? Fica naquela estágio. Planando ali. Exatamente. Quando você sugere, a pessoa acredita e até responde, eu supero. Eu não discuto. Sim. Eu respeito na totalidade. Apoiar. Exatamente. O meu objetivo é apenas, se for solicitado, estar presente. Caso contrário, eu posso até sugerir, mas nunca dizer faça, porque cada um tem sua liberdade. Se Deus deu o livre-arbítrio, por que a gente ia? Pelo menos... né? Por que a gente ia? Exatamente, porque eu vou interferir nesse livre-arbítrio, para depois dizer, eu fiz o que você disse e olha como estou... Não.
É no tempo da pessoa, Exatamente, né? cada um tem sua velocidade, né? É verdade. E uma última que também aqui, ó, se ela pode fortalecer a regeneração das células-tronco, pode fortalecer o sistema imunológico, ajudar no combate a infecções como gripes e principalmente Covid-19, é citado aqui. Tanto é que neste livro também abordamos isso. Ah, você fala também? Falo. Ah, legal. Neste livro, porque o que acontece? O sistema imunológico, ele é o sistema que mais fica, digamos, em instabilidade. Porque de manhã ele está numa frequência, de tarde ele está noutra, de noite ele está noutra. É por isso que somos, geralmente, digamos, contraímos viroses, gripes, resfriados, bronquites, alergias. Então, o que acontece? A terapia, a regenerativa, ela fortalece o sistema imunológico. Ao fortalecer esse sistema imunológico, ele vai, sim, digamos, ativar os anticorpos, onde também nós falamos e explicamos a função aqui nesse livro dos anticorpos, e faz com que a pessoa mantenha uma estabilidade, inclusive até mesmo para quem teve Covid 1, 2 ou 3 vezes, porque mantém uma estabilidade orgânica. Olha que legal. Inclusive um detalhe que neste não coloquei, mas que vai já entrar no segundo, que é um aprofundamento. Um aprofundamento, que é justamente a longevidade, ou seja, o rejuvenescimento celular, onde eu, digamos, com 80 Gostamos anos, aqui, entendeu? né? Entendeu? Gostamos. Então, já vai... É outro detalhe também que podemos dizer que a terapia regenerativa das células-tronco pode trazer bons benefícios para quem não quer ser invadido através de medicações, coisas do gênero. Né? Ô Jorge, outra coisa, o que a gente pode fazer no dia a dia? Ou existe alguma coisa que a gente pode fazer no dia a dia para estimular as nossas células-tronco ao longo da vida? Para que no final, não, mas para que, né, que a gente vá fazendo esse... Como é que a gente pode fazer esse preventivo? O preventivo. É tipo uma musculação. É recomendado que você comece cedo para chegar numa certa idade, você ter uma qualidade muscular boa para você envelhecer com qualidade muscular. Mas e no caso das células, que ainda é um estudo novo, né? É justamente a nossa frequência. Agora vamos falar de frequência. De frequência emocional. Então, o que são emoções? É tudo aquilo que nós vivemos e que interpretamos bem ou interpretamos mal. E que fica sobre nossos órgãos, nosso cérebro, principalmente, como negação, como expectativa. Então, isso passa a deteriorar células. É mesmo? Porque nós vamos emanando descargas, ou seja, vamos produzindo descargas elétricas muito intensas. E o cérebro, ele é elétrico. Então, ele é um músculo. Então, o que acontece? Uma pessoa tensa, uma pessoa ansiosa, que vive desse estado. Bem, é óbvio que o cérebro, como um músculo ligado por milhões de filamentos, ele também vai começar a ficar tenso. E quando ficamos tensos, o que acontece? Nós vamos, parece que retraindo tudo. E a mesma coisa acontece com o cérebro. Ele vai simplesmente compactando, vai fazendo pressão sobre os vasos sanguíneos. Isso é uma também das prováveis causas que produz muitos AVCs. Reduz também ao grau de oxigenação no cérebro. Então, reduz a circulação sanguínea e oxigenação no cérebro. Então, das orientações é estar sempre atenta. Se está com esse grau de tensão, e descontrair. Porque ao descontrair, vai melhorar a circulação sanguínea, a oxigenação no cérebro, vai melhorar porque o cérebro vai expandir. Relaxa ali também. A possibilidade de um AVC hemorrágico ou isquêmico já também reduz, de um infarto também reduz, porque o coração também é um músculo. Também, né? Então, se formos conscientes e começarmos a entender que precisamos ter, digamos,
como falei, o autoconhecimento, pode ter certeza que nós vamos ter uma vida longeva, uma vida serena, mais organizada e sem trazer dúvidas tantos danos pro exatamente, porque corpo, os maiores danos é justamente por essa tensão nervosa e essa tensão emocional provocada pelo medo, pela expectativa, pela depressão, porque tudo isso, querendo ou não, são impactos muito fortes que destroem bilhões de células. Nossa. E isso não se regenera da noite para o dia. Sim. Precisa de ajuda. Então, imagine, durante 10, 15, 20 anos a pessoa praticando essa mesma situação. Essa mesma condição ali, né? Como então, chega um momento que o corpo entra num estado de degeneração contínua, acelerada. E depois tem que fazer justamente o trabalho para recuperar. Minha nossa. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Voltamos ao autoconhecimento, né? Sempre. Como é importante, sempre, né? Jorge, queria agradecer por essa entrevista maravilhosa. Bate-papo, né? Não é nem... Eu não falo que é entrevista, é um bate-papo, né? Com uma pessoa tão incrível como você, com essa cabeça incrível aí, com tantos estudos aqui. Muito obrigada mesmo. Eu queria que você deixasse seu contato para as pessoas que estiverem precisando, que precisar fazer contato com você, que quiserem conhecer mais o seu trabalho. Entendo que você tem um comprometimento grande em difundir todo esse conhecimento e todos esses estudos que você fez, porque muita gente precisa disso, né? E muitos outros precisam aprender para ajudar você a recuperar mais pessoas aí no mundo, né? Lucy, sinceramente, eu estou profundamente agradecido por esta oportunidade, porque você está sendo uma das vias que está dando oportunidade para que isso se expanda, venha a conhecimento do público. Então, eu quero agradecer a você, a todos que estão participando do podcast, e eu não tenho palavras para agradecer essa oportunidade. Então, o meu contato o telefone é 71997042503. Depois tem as redes sociais. Isso, passa o Instagram. Tem o Instagram, Psique_Quântica. Psique Quântica. Isso, Psique Quântica. Então, ali tem muitas informações, porque cada coisa que eu posto, eu sempre coloco ali uma legenda explicando, por exemplo, a terapia regenerativa e o sistema nervoso central. Então, ali eu explico. Ótimo. Então, já dá uma visão para que a pessoa... Para quem chega ali naquela angústia de ter uma informação, de entender um pouquinho, né? Ele se torna, não vou dizer autoexplicativo, porque lógico que isso é um tema muito vasto, né? Mas já dá uma situada, vamos dizer, né? Ajuda a pessoa a entender um pouco. É. E eu estou à disposição para o que der. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que você continue com esse estudo maravilhoso aí para resgatar todas essas pessoas. Eu quero que você deixe uma dedicatória aqui, que eu não ia perder essa oportunidade. Todo prazer. Eu é que não quero perder essa oportunidade. Querido. Muito bem. Com dozinha de encerrar aqui o nosso bate-papo, essa entrevista super bacana com o Dr. Jorge Guedes, que nos concedeu essa entrevista super bacana, um renomado psicanalista e especialista em terapias regenerativas. Foi um bate-papo super bacana, e se você quiser mais contato, é só entrar em contato, é só procurá-lo aí nas redes sociais, no telefone que ele deixou. E fiquem bem, e até o nosso próximo. Tchau, tchau.